Bom, professor, obrigada então por ter nos acionado aí. Queria agradecer primeiramente a sua presença. E para quem não conhece, eu quero apresentar aqui o professor Fabrício. Ele é diretor executivo da sócio da Fator RH e vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH. Professor Fabrício, seja muito bem-vindo e, por favor, dê uma boa noite aqui para os nossos convidados. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Giovanni? Sim. Ótimo. Prazer muito grande estar conectado aqui com a ONA para a gente falar sobre um tema extremamente importante, que é a liderança pós-pandemia, né? O que mudou no contexto do líder dentro da área hospitalar. Você que é gestor, você que faz o seu dia a dia, a sua equipe produzir no hospital, quais são os desafios que existem pela frente hoje, né? Então, hoje a Fator RH se sente muito honrada de estar aqui com a Giovanni da ONA para poder discutir esse tema tão importante, né? E já de antemão, para terminar a minha apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou administrador hospitalar de formação, né? Fiz mestrado na área de recursos humanos, acabei me especializando em liderança pela Fundação Getúlio Vargas, escrevi 3 livros, né, para a nossa área de saúde. O primeiro livro, Gestão ou Indigestão de Pessoas, Manual de Sobrevivência para RH na área da saúde. Segundo livro, Liderança em 5 Atos. Convidei alguns amigos para a gente poder escrever sobre gestão e liderança, feedback, pessoas, conflitos, estratégia. E o último livro, né, que é uma alegria muito grande, né, a gente construiu junto com a ONA, que é o Liderança de Alto Impacto e Acreditação Hospitalar. Se você ainda não leu, leitura obrigatória, de cabeceira, para entender melhor quais são as estratégias, qual é o seu papel dentro de um processo de certificação de qualidade, né? Porque se a gente pegar uma moeda, a gente vai ver que do lado da cara está o seu rosto como líder. E do lado da coroa estão os processos de qualidade que eu preciso ter na minha área, na minha instituição. Então, qualidade e liderança são 2 faces da mesma moeda. Né? Então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente iniciar o nosso tema, a nossa discussão de hoje, alguns exemplos, se você pudesse citar alguns exemplos de habilidades que as lideranças estão tendo que se desenvolver, ou que as organizações estão tendo que desenvolver essas lideranças neste momento atual. Quais seriam essas habilidades, professor? Excelente pergunta, Giovanni. A pandemia pegou o tabuleiro de xadrez da liderança e chacoalhou. A gente sabia mais ou menos onde a gente colocava as peças nesse tabuleiro, sabia qual era a função do rei, da rainha, da torre, dos peões. E de repente, do nada, parece que todas as peças foram para o chão. E a gente teve que colocar de novo, teve que remontar esse tabuleiro. E aí, aquilo que a gente sabia antes não ajudou 100%. Porque a gente descobriu que tinha novas casas, novas peças, né, um novo cenário para a gente poder se posicionar como gestor. Seja lá no centro cirúrgico, seja na qualidade, seja no faturamento ou na hotelaria hospitalar. Então, não raro, os líderes tiveram que lidar com uma questão, uma variável crítica, que antes a gente fingia que não existia, que é a saúde mental dos seus colaboradores. Ou seja, ambientes psicologicamente fragilizados. Lidar com esses ambientes não foi algo que a gente aprendeu na escola. Eu não aprendi na minha graduação como administrador hospitalar. Você como enfermeira, né, como farmacêutico, como gestor da área de atendimento, também não aprendeu a lidar com ambientes emocionais tão alterados, a lidar com crises emocionais como a gente viveu. Então isso não veio da academia, não veio da faculdade, não veio da pós-graduação, nem do MBA. Ok? A gente aprendeu isso na pandemia, na pele, na epiderme. Né? Quando a gente começou a trabalhar e de repente do nada me para um técnico na minha frente e desaba a chorar. Né? Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, porque eu vi isso acontecer, né? E depois isso me marcou profundamente. No meio da pandemia, aí nesses últimos anos, não no começo, obviamente, mas no meio, a gente estava trabalhando já, estava meio que voltando algumas coisas.
depois daquele lockdown que a gente teve no começo de 2020. E aí, pessoal, eu estava numa UTI, fazendo um trabalho de gestão por competências, e estava em loco nessa UTI, porque eu precisava conversar com a supervisora de lá. Precisava verificar como foi o consenso da avaliação de desempenho que ela fez com os enfermeiros. O que aconteceu nessa hora? Né? Por uma coincidência de horário, deu a troca de plantão. Trocou o plantão. Só que na hora de trocar o plantão, na hora da passagem de plantão, a gerente de enfermagem, e eu não sabia que ela viria na UTI, a gerente de enfermagem veio até a UTI acompanhar essa passagem de plantão. E ela disse para a equipe que estava saindo e para a equipe que estava entrando que ela estava ali na UTI, naquele momento, Professor? apenas para poder... Foi. Olá, tá me ouvindo? Então, assim, na troca de plantão da UTI, a gerente veio e ela disse para todo mundo ali na UTI que ela estava ali não para ver a passagem de plantão, mas ela estava ali, lado a lado, com os enfermeiros, com os técnicos, com os supervisores, para poder agradecer. E que ela queria. E aí ela reuniu todo mundo no centro da UTI, né? E ela falou assim, eu queria apenas, respeitando todas as crenças e religiões, eu queria apenas fazer uma pequena oração por vocês que estão saindo e por vocês que estão chegando. E ela fez uma oração de 30 segundos, 1 minuto. Uma oração rápida, de 30 segundos, 1 minuto. Mas ela pediu, né? Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas ela pediu a Deus, não importa como você o conceba, mas ela pediu a Deus para guardar aquele plantão que estava saindo, né? Proteger aquele plantão no caminho da sua casa e proteger aquela equipe que estava entrando para lidar com pacientes tão graves de Covid-19. Pessoal, quanto isso faz diferença na vida de quem lutou 12 horas naquela UTI durante o dia e de quem vai assumir essa guerra no período noturno? Quanto essa ação de liderança tem valor? Porque isso não vem no contra-cheque, não vem no meu olerite, mas isto é uma competência que essa gestora, essa gerente de enfermagem, não é nem a supervisora, a gerente de enfermagem veio até a UTI. Essa competência que ela desenvolveu de empatia, e empatia aqui emocional, de marcar a diferença, de agradecer, de reconhecer e de pedir proteção por aqueles colaboradores, gente, teve gente saindo dessa UTI chorando, emocionado pelas palavras da liderança na assistência. Emocionados pelas palavras da liderança na assistência. Então, isso, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Mas, assim, outro ponto, professor, uma das habilidades, né, que a pandemia nos trouxe, essa questão da ambidestria. Ou seja, é aquela questão do agir para preservar o presente, mas, ao mesmo tempo, assegurar o futuro. Né? É uma grande responsabilidade para o líder hoje que está aí à frente dos processos. Como que um líder dentro de uma organização de saúde, professor Fabrício, pode desenvolver essa habilidade diante de tantos desafios, né? Pensando os desafios, às vezes, de falta de uma infraestrutura, desafios, às vezes, do modelo de gestão ineficaz, de uma cultura organizacional ainda não tão consolidada, ou uma cultura punitiva, ainda injusta. E aí, como que esse líder pode trabalhar essa habilidade frente a tantos desafios aí atuais que ele tem dentro das instituições? Excelente pergunta, né? Para quem não sabe, ambidestria, né, é uma característica que a gente desenvolve para poder manter os resultados, né, ter continuidade e, ao mesmo tempo, construir um novo cenário, um novo futuro na liderança. Eu sempre brinquei muito quando dou aula para os líderes e tal, e eu vou ter a oportunidade, inclusive, de, junto com você, né, Giovanni, falar um pouquinho de liderança de alto impacto no fórum, no dia 21 de setembro, lá no Hotel Meliá, na Paulista. Então, se você que está ouvindo a gente ainda não se inscreveu,
tem poucas vagas. Entra lá no nosso site, na Fator RH, né, e se inscreve. Mas a ambidestria é ter um olho no presente e o outro no futuro. Ou seja, eu preciso construir o futuro agora. O futuro não é amanhã, né? Então assim, mas como é que eu vou construir futuro? O futuro se constrói no hoje. O futuro, na verdade, é a consequência daquilo que eu acreditei e que eu fiz no meu dia de hoje. Porque aquilo que eu fiz no meu dia de hoje vai repercutir amanhã, depois de amanhã, e vai colocar um tijolinho a mais na construção do meu futuro. Então, assim, é fundamental, é importante entender que futuro nunca é amanhã. Para a liderança, não. Se a gente colocar uma linha do tempo, ok, né? Eu posso dizer que o futuro é amanhã. Mas para a liderança é o que você está fazendo hoje, na sua equipe. Agora, não é de qualquer jeito, e também não é só retórica, né? Então, assim, fazendo hoje, de que maneira? Como é que eu desenvolvo isso? Que foi a sua pergunta. Tem duas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, é um futuro no hoje, que eu construo hoje, portanto, é um hoje proativo. Sabe aquela pessoa que vive reclamando, que a diretoria não faz, que não tem uma cultura justa, que não tem ferramentas? Esse vai continuar reclamando e daqui a um ano eu vou encontrar ele no mesmo lugar. Ele não está construindo nenhuma variável de sucesso para o futuro dele. Ele está simplesmente reclamando. Então, assim, o futuro é hoje, mas é um hoje proativo. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Se não dá para fazer algo ideal, e a gente sempre brinca, né? Existe o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo ideal, eu gostaria de fazer um monte de coisas na Fator RH. Mas no mundo real, eu tenho algumas limitações. E eu preciso escolher batalhas grandes o suficientes para serem importantes, mas pequenas para serem vencidas. Não adianta inverter, escolher batalhas gigantes que eu não vou vencer, né? Esse é o mundo ideal. Batalhas gigantes que eu quero projetos maravilhosos, mas eu não vou conseguir vencer. Então, inverte a lógica. Escolhe batalhas importantes, mas pequenas o suficientes para que você e seu time possam vencer. E tenha atitude, né? Começa com essa letrinha A, que é assim, o que dá para fazer a mais? Não dá para fazer 100%? Vamos fazer 20%. Não dá para fazer 20% daquilo que nós gostaríamos? Vamos fazer 10%. Não dá para fazer 10%? Vamos fazer um pilotinho pequenininho, com 3, 4 pacientes, 3, 4 prontuários, 3, 4 contas hospitalares, 3, 4 dietas. Vamos começar pequeno, mas vamos vencer. Porque essas pequenas vitórias vão construindo um futuro diferente. Einstein dizia que o impossível é feito de pequenos possíveis todos os dias. Então, para construir, para ter ambidestria e construir futuro, eu não posso ficar acomodado numa área de conforto. Né? Se eu só entro para trabalhar, resolver o meu plantão, fazer o que me pedem, resolver problemas e saio, eu não estou construindo futuro. Eu estou resolvendo os problemas do dia a dia. Só isso. E aí, daqui a um ano, eu vou te encontrar, você que está me ouvindo hoje, vou te encontrar reclamando das mesmas coisas. Porque você não construiu o futuro. Agora, proatividade é importante. Mas se não tiver organização, é aquela velha história. Eu começo 5 projetos e não termino nenhum. Tem muito líder que tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. Então, organização é fundamental, pessoal. Ter iniciativa e ter organização para poder estabelecer prioridades, ter cronograma, ter planejamento, e não só na sua cabeça. Planejamento tem que estar no papel. E quando eu falo papel, pode ser o seu celular, pode ser o seu notebook, pode ser um aplicativo, mas ele tem que estar escrito. Planejamento só de memória, lamento, não existe. Como que a gente pode fazer com que os líderes tenham informações suficientes diante de tudo isso que você acabou de falar, até para que eles possam prever questões futuras para a tomada de decisão de um futuro próximo?
Veja, excelente a sua colocação, Giovanni, porque você me permite mostrar uma coisa fundamental. Não existe milagre. Se você está esperando que a sua liderança melhore da noite para o dia, né, sem conhecimento, desculpa. Eu acho que a palavra-chave aqui é conhecimento. E começa com a sua vontade de aprender coisas novas, de ouvir opiniões diferentes e de traduzir isso dentro da sua realidade no seu setor. Então veja, vamos imaginar uma situação real. Você tem lá uma meta, né? Você tem que chegar a 100. Aí você não consegue chegar a 100, você chega a 80. O que aconteceu aqui? Por que você não chegou no 100? Por que você parou no 80? Você parou no 80, muito provavelmente, porque dali para frente faltou conhecimento. Faltou alguma informação, faltou estratégia, faltou literalmente conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento, vamos combinar? Você tinha chegado no 100. Então assim, você não chegou no 100, você parou no 80, tá faltando conhecimento. Aonde é que você vai buscar isso? Então veja, existem várias opções hoje em dia de você buscar insights, ideias, fortalecer as suas competências de liderança, até gratuitamente. Vou te dar 2 exemplos aqui, anotem aí, tá? Porque isso é gratuito. Primeiro exemplo, Fator RH em 2020, quando a gente entrou na pandemia e todo mundo foi para casa, claro, os hospitais não pararam, mas nós, consultores, tivemos que ir para casa, home office. Não tinha avião, eu não podia viajar para os meus clientes. Hoje eu estou em Fortaleza, Fator RH em São Paulo, né? Estou aqui em 2 hospitais fazendo um trabalho de avaliação de desempenho. Naquela época eu fiquei em casa. E aí a gente ficou pensando, meu Deus, como é que nós vamos ajudar os nossos hospitais? Nós criamos um programa só para os nossos clientes, chamado Quarta RH. E de 15 em 15 dias, a gente escolhia um líder, um diretor de hospital, um gerente hospitalar, um diretor de enfermagem, um diretor médico, alguém do RH, um líder, para falar e compartilhar experiências. Como é que estava lidando com a pandemia, como é que estava lidando com o emocional das pessoas, como é que estava lidando com os pacientes. Esse programa Quarta RH, que o nome já diz, né? É toda quarta-feira, das 18h30 às 19h30, ele nasceu para a gente ajudar os nossos clientes, levar conhecimento, partilhar, compartilhar informação. E aí, ele deu mais certo do que a gente imaginava. Muitas pessoas que não são nossos clientes nos acompanham. Hoje, por exemplo, tem líderes de hospitais que a gente nunca pisou, mas que estão lá, frequentam a Quarta RH e eu conheço lá do chat no YouTube, porque é de graça, ok? Então, se você quiser ter acesso a essa programação, entra no site da Fator RH ou entra no YouTube da Fator RH. Tá lá, gratuito. E todas essas lives que a gente fez, você se inscreve no canal, de graça, e tem acesso. Vou dar um exemplo para vocês. No início dessa temporada agora, nós estamos na 9ª temporada da Quarta RH, nós começamos com um tema extremamente interessante chamado técnicas de comunicação não violenta. Olha como qualquer líder, de CEO, de diretor executivo, até supervisor de limpeza, supervisor de manutenção, supervisor de atendimento, supervisor financeiro, qualquer um de nós na hierarquia como líderes, precisamos dessas técnicas. Então a gente trouxe uma professora especialista da PUC para dividir e compartilhar técnicas e um advogado especialista na saúde para falar sobre isso. Essa é uma forma de eu ganhar conhecimento para sair do 80 e chegar no 85. Outra coisa interessante que eu vou publicar aqui para vocês, tá? Já acabei de publicar. Nós fizemos uma parceria com o Spotify. A Fator RH e o Spotify fizeram uma parceria. Criamos um programa chamado 5 Minutos de Gestão. E toda segunda-feira de manhã eu gravo o programa no estúdio e vai para o ar. É 5 minutinhos mesmo. São pílulas de liderança para profissionais como você que estão me ouvindo agora. Como enfermeiros, médicos, nutricionistas, gestores de hospitais. 5 minutos. Dá para você ir ouvindo no Spotify, você que gosta de música, que é mais jovem, né? Porque Spotify não é da minha época. Eu peguei depois porque minha filha, né,
fez a inscrição, né, lá no Spotify, aí eu descobri Spotify. Não é da minha época, mas a gente tem que se atualizar. Então, assim, se você gosta de ouvir música, né, ouvir podcasts, né, que também não é da minha época, podcast, tá lá no Spotify, você pode ir ouvindo da sua casa até o trabalho. É 5 minutinhos, pessoal, é bem rapidinho. São dicas práticas. E se você não gosta de podcast, não gosta de ouvir, você prefere ver, você pode me ver o mesmo episódio. Nós filmamos no estúdio. Então vai para o podcast só o áudio e vai para o nosso canal no YouTube, Fator RH Consultoria. Só digitar Fator RH Consultoria no YouTube, você encontra a gente. Tá lá, eu no estúdio, falando o episódio do Spotify. Então, são dicas, pessoal, que é gratuito. E por que a gente faz isso? Por que a Fator RH faz isso? Porque a gente tem uma missão. E a pandemia nos mostrou ainda mais o valor da nossa missão. É levar conhecimento para todos os gestores, para todos os líderes na área da saúde, nos 4 cantos desse planeta, aonde a gente puder chegar. Eu fiquei tão feliz, Giovanni, deixa eu comentar com você, que nesse último episódio que a gente falou, eu falei sobre que líder tem que ter metas, né? E eu recebi depois um comentário, né, de uma enfermeira da Argentina que ouviu meu podcast em português e conseguiu, não sei como, talvez lá com o pessoal do atendimento da Fator RH, o meu celular, porque eu sempre libero o celular corporativo para atender qualquer profissional que queira falar comigo. E ela me mandou uma mensagem em espanhol dizendo que aquele podcast tinha mudado a vida dela. Gente, às vezes eu fico me perguntando, né? Puxa, isso não tem dinheiro no mundo que paga. Para o resto, tem Mastercard. Agora, pensando um pouco, professor, tem uma questão que assim, a gente cobra muito para que os líderes tenham empatia com seus profissionais, para que eles possam, de fato, ter um olhar mais humano para os profissionais, que eles possam perfilizar, né, a equipe, tentar perceber sinais, tentar ouvir mais os profissionais. Mas e quando é o inverso, professor? E quando esse líder ele se sente um pouco só, a ponto de não ter a sua liderança, né? A liderança que está acima daquele líder, ou então ele está se sentindo só, ele tenta ouvir a sua equipe, ele está ali à disposição, mas às vezes ele não está sendo ouvido. E aí, o que esse líder faz, professor? Não sei se você tem alguns exemplos, se você já viu aí na tua realidade do dia a dia, dentro das organizações, algumas situações como essa, e o que você recomenda para esses líderes que talvez possam estar passando por um momento assim? Excelente pergunta. Primeiro porque a gente tem uma máxima na enfermagem que todo mundo já conhece, né? Quem cuida de quem cuida. E essa máxima foi absorvida com a pandemia para a liderança. Porque não importa se eu estou lá em suprimentos, no almoxarifado, na farmácia, na nutrição, quem cuida do líder que cuida. Esse é um pequeno ajuste na máxima da enfermagem, né? Então, assim, porque o líder passou a ter que cuidar de uma equipe. Mas cuidar não apenas do ponto de vista operacional. Cuidar também do ponto de vista de ter um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente saudável. E esse líder não aprendeu isso, como a gente falou no início, né? Ele não foi formado para isso. Então, alguns conseguiram e outros não. Então, o que eu tenho visto agora, né? E qual é a minha grande preocupação? Tem muito líder adoecendo. Não é só colaborador, não. Não, tem muito líder adoecendo, batendo aí na trave do burnout. E olha, né, vocês sabem, nós somos da área da saúde. Esse ano, em janeiro desse ano, a Organização Mundial da Saúde oficializou pela primeira vez na história o burnout como um CID, Código Internacional de Doenças. Né? Então a síndrome, o que é burnout? É a síndrome, né, do estresse crônico de trabalho, quando eu não consigo mais, é aquilo que você falou, ninguém me ouve, né? Eu tenho um monte de dificuldades com os meus funcionários, ninguém me acolhe, né? Meu líder não está aberto, muitas vezes eu estou reportando direto a um diretor, a um gerente, que não tem essa sensibilidade, que ainda não aprendeu a lição da pandemia, né? Que não tem empatia. E aí? Aí, meu amigo, o meu conselho para você em primeiro lugar, ok? Antes de você
entrar numa rota de colisão, procure olhar ao seu redor. Procure olhar dentro do hospital profissionais que estão conseguindo fazer alguma coisa diferente, né? Procure olhar apoiadores para que você não fique sozinho. Porque o problema maior que começa a desencadear uma série de questões psicológicas, de ansiedade, de burnout, é que a gente se sente impotente. Então, assim, regra número 1, lembre-se, você não é a única vítima, tá? Então, assim, eu não sou o único no mundo que está vivendo esse problema. Eu não sou o único gestor no meu hospital que está passando por isso. Outras pessoas já passaram e superaram, tiveram uma capacidade, uma competência de resiliência maior que a minha e conseguiram superar, né? Quem superou isso? Então comece a olhar ao seu redor, comece a buscar esse apoio, comece a conversar mais com algumas pessoas do seu círculo de confiança. Não para reclamar, mas para buscar alternativas. Porque a reclamação só te afunda, ok? Você tem que buscar como é que você sai dessa confusão que você tá. Como é que você consegue apoio. Então, junte-se aos bons, né? A minha mãe é mineira, né, Giovanni? Então, assim, minha mãe, assim, e ela fez 89 anos, sexta-feira passada. Olha! Ainda tá lúcida, uma gracinha. Caramba! Né? E a minha mãe é muito engraçada, porque assim, um pouco antes da pandemia, com 86 anos, um dia eu cheguei em casa no final de semana para visitá-la, né? Porque ela mora fora de São Paulo. E ela estava inconformada. Ela tinha acabado de chegar da igreja e falou assim, não, porque ela fazia parte dos grupos da igreja, tal, né? E aí ela chegou da igreja e revoltada, falou assim, não, porque aquele pessoal, né, tá muito velho. Ela tem 86 anos. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, defina o que é ser velho. Não, tem umas lá que estão com 88, 89 anos. Essa é minha mãe. E ela virou pra mim, ela sempre me ensinou desde pequeno, que uma das coisas que eu guardo comigo, como boa mineira, né? Eu passei um momento muito difícil na minha vida, na minha adolescência, e ela olhou pra mim, de estudos, de me sentir incompetente e tal, e ela olhou pra mim e falou assim, quem é o melhor nessa matéria? E aí eu falei o nome de uma ou duas pessoas que estudavam comigo, e ela virou e falou assim, então, meu filho, você quer fazer a diferença? Junte-se aos bons, que você fica melhor. Fala mineiro. Eu nunca esqueci isso na minha vida. Junte-se aos bons, que você fica melhor. Entende? Isso é bem mineiro mesmo, mineiro de raiz, né? De interior de Minas. É verdade. E olha, é verdade. É mais ou menos isso. Você está passando por essa dificuldade, procura os bons. Junte-se aos bons, sabe? Porque pelo menos você vai ter um amparo, você vai ter alguém que vai te ajudar. Às vezes, se você tiver um RH minimamente estruturado, espero que na sua organização tenha, talvez o próprio RH possa ser essa primeira porta, ou essa primeira janela para a solução do teu problema. E, bacana, se nada disso que eu falei resolver, para e pensa. Sabe aquela velha história? Você tem 2 caminhos. Ou você acha uma alternativa, ou lembre-se, sua saúde mental, sua qualidade de vida e a sua carreira dependem de decisões. Às vezes, é hora de fechar um ciclo e começar um novo. E tem um ponto, professor, que é sobre a performance. A gente tem falado sobre isso, né? Um líder de alta performance. E quando se fala num líder de alta performance, às vezes vem aquela imagem daquele líder perfeito que nunca erra, que nunca tropeça, né? Que tem um excelente desempenho o tempo todo, ou um alto desempenho, ou um desempenho de excelência o tempo todo, né? E a gente sabe que não necessariamente é assim. Somos seres humanos e a gente tem melhoria contínua, a gente só pode sempre melhorar, e isso é da vida, né? Até porque a gente fala de qualidade, né? Dentro da acreditação, a essência da acreditação humana não é a melhoria contínua, então não faria sentido se isso também, né, não fosse para liderança. E aí, assim,
tem algumas questões, por exemplo, desenvolver dentro da instituição, né, entre o líder e liderado, um elo de confiança, né, aquele elo de coragem, no sentido de um estar encorajando o outro e ajudando o outro nesse sentido, do comprometimento, da consciência no sentido do qual a responsabilidade de cada um, né, e nunca perder aquele foco da missão da organização e o teu propósito como profissional, né. Mas é possível, professora? Aí a pergunta, né, a curiosidade, é possível ser um líder de alta performance? E qual que é o caminho ou estratégias para alcançar isso? Isso existe? Tem como chegar lá? Como que funciona? Conta um pouco para a gente sobre isso, professor. De fato existe. E é talvez o grande desafio de todo bom gestor. É não se contentar em ser bom, é buscar a excelência. Lembrando que excelência é diferente de perfeição. Né? Perfeição não existe. Quando você vai buscar a perfeição, 101% perfeito, você vai colocar mais pressão, mais estresse para você e para o seu time. Então, excelência é fazer o nosso melhor com os recursos que eu tenho, no tempo que eu tenho. Costumo até dizer que, às vezes, alta performance é 90% bom hoje e não 100% segunda-feira. Sabe? Então, assim, performance está relacionado à entrega, está relacionado a boas entregas, entregas que superam, né, a faixa mediana. Agora, para você ser um líder de alta performance, para você ter uma equipe de alta performance, você tem que trabalhar uma das vertentes mais importantes. É enxergar que resultados, você não constrói resultados, você constrói um time. Seu time constrói resultados. Você não pode esquecer dessa máxima, ok? Então, assim, se você está tentando fazer resultado a qualquer custo, você pode até conseguir no primeiro momento, mas depois você vai pagar um preço muito caro. Você vai destruir pessoas, você vai perder os melhores funcionários. Então, assim, não é entrando, gritando no setor, não é pressionando as pessoas psicologicamente que você vai ter resultados saudáveis. Você pode ter resultados, e muitos líderes ameaçando, sendo mais duro, mais forte, excedendo o que seria o ideal, conseguem resultados. Né? Não é? O cara que grita, bate na mesa, consegue resultado. O problema é, a que custo? Qual é o preço que ele está disposto a pagar? Né? Agora, se você quer ser líder de alta performance, não é gritando e não é resultado de curto prazo. Você tem que começar a construir aquele futuro que nós falamos com conhecimento. Então, assim, passo número 1. Você precisa entender que tudo depende do quanto você cria vínculos com cada colaborador seu. Ah, Fabrício, eu tenho 100 colaboradores, como é que eu vou criar vínculo com todo mundo? Você não vai. Então, aí deixa eu te falar. A gente sabe que, por exemplo, nas áreas de hotelaria hospitalar, tem líder aí gerenciando, entre aspas, 80 pessoas, 100 pessoas, seja num serviço de alimentação, de nutrição e dietética, seja num serviço de higiene, né, ou num serviço de processamento da roupa, gente em excesso, para uma liderança só. Aí você tem que ter estratégia, né? Qual é a estratégia? Eu não vou conseguir falar com 100, mas eu falo com 10. E 10 falam com 10. E a gente chega no 100. Então, primeira regra para você ser um líder de alta performance. Mapeie seu time. Identifique os principais líderes informais. Porque tem. Mesmo num grupo pequeno, tem sempre aquele que os outros seguem. Por quê? Porque, tecnicamente, ou ele é melhor e ele vira uma referência no setor, ou porque, em termos de personalidade, ele tem um caráter muito forte. E as pessoas, às vezes, não querem se indispor. Então, se ele falar, vamos pela esquerda, as pessoas seguem, às vezes até por não querer ter desgaste. Então, seja uma referência técnica, ou seja alguém com uma personalidade muito forte, essas pessoas existem em grupos pequenos e grupos maiores. Você, gestor, quer ser um gestor de alta performance? Primeira coisa que você tem que identificar é quem são essas pessoas. Esses líderes informais. E aí você vai trabalhar não com 100, você vai trabalhar com 10, com 8, não importa. Com essas pessoas, você vai se aproximar, você vai criar vínculo. E aí, às vezes a gente, né, ajuda gestores na área pública, né, Giovanni?
hospitais públicos, que fazem trabalhos belíssimos, porque geralmente quando a gente fala de hospital público, todo mundo desce a lenha, né, e não vê a realidade espalhada pelo país. Tem muito hospital que eu conheço que é público, que daria um banho de atendimento, de qualidade, de humanização em hospitais privados, né? Então, assim, você está num hospital público, muitas vezes, você está amarrado pelo concurso, você não pode mandar embora, você não usa CLT. Então, assim, você fica meio preso. E aí as pessoas falam assim, no hospital público não dá para fazer nada. Mentira. Não dá para fazer nada, ou talvez não dê para fazer muito do que a iniciativa privada faz, do que os filantrópicos fazem. Mas que dá para fazer, dá. A primeira coisa que eu ensino em liderança liderança não é comando, pessoal. Dar comando é a coisa mais fácil do mundo. Liderança é criar vínculo. E vínculo é algo que não é eu digo uma ordem e você obedece. Vínculo é saber o nome dos seus filhos. É saber que a Maria tem 2 filhos pequenos em casa para cuidar e que ela não tem família em São Paulo, ou em Fortaleza, ou aonde você estiver me ouvindo agora, tá? E que ela deixa na creche e ela tem que pegar esses meninos até tal hora. E aí, você, dentro daquilo que é possível, sempre está perguntando como é que está o João, como é que está a Maria, né? Perguntar sobre os filhos do seu colaborador é algo muito importante, especialmente para as mães, né? Então, assim, você começa a vínculo por aí. Mas eu trabalho na manutenção, não tem nenhuma mulher. Tá bom. Futebol. Meu amigo, a maioria dos seus líderes informais torce para que time? Eu vou ter que mudar de time? Não. Mas valorize o time do outro, né? Não entre num embate, né? Eu sou palmeirense. Mas se eu tiver um líder informal corintiano e eu precisar trazer ele para perto de mim, claro que eu não vou virar corintiano. Né? Não, meu pai revira no túmulo. Não. Mas eu posso assistir, eu posso me interessar mais das notícias do Corinthians. E quando o Corinthians estiver indo bem, eu posso fazer um comentário positivo com esse profissional. Essas pequenas pontes de relacionamento não tem nada a ver com o eletricista, com a pintura que vai ser feita lá na UTI. Mas para o pintor, eu ter comentado sobre um jogador, sobre o goleiro do Corinthians, faz diferença. Parece que não, mas faz. Então, assim, na área pública, só para fechar aqui, ou na área privada, você tem que começar a criar vínculos, pequenas alianças. Um grande líder é aquele que constrói alianças com as lideranças informais. Se você conseguir que essas lideranças multipliquem a sua ideia, você ganhou o time. E você vai evoluir, você vai crescer. Se você não conseguir convencê-las, pelo menos tentar blindá-las para que elas não joguem contra. Porque se essas lideranças jogarem contra, aí não tem nem liderança de alta performance, nem liderança de baixa performance. Mais cedo ou mais tarde, eles te derrubam. Professor, eu queria lhe agradecer mais uma vez pelo bate-papo de hoje, por mais um grande aprendizado. Sempre que a gente conversa, eu sempre saio com grandes reflexões e eu acredito que todos os que estão aqui hoje estão saindo também com grandes reflexões. Depois, para quem não assistiu e quiser indicar a live, vai ficar gravado lá nas redes sociais, tanto da Fator RH, bem como na da ONA. Você tem a oportunidade de rever aí ou indicar para os seus colegas esse bate-papo. Muito obrigada, um excelente descanso a todos. Até mais. Um grande abraço, Giovanni. Obrigado de coração por dar essa oportunidade para a gente bater esse papo. Um grande abraço a todos que nos acompanharam.